Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. Mad Max Estrada da Fúria foi um ótimo exemplo de como uma franquia clássica ainda tem muita lenha, ou melhor, gasolina para queimar. E é nessa pegada que Furiosa chegou com a proposta de ampliar esse mundo árido e cheio de sociedades intrigantes com seus membros de hábitos bizarros que seguem cultuando a doutrina do aço e da areia na tentativa de sobreviver a essa distopia que quase nos seca a garganta. E é para isso que estamos reunidos no programa de hoje, para falar sobre Furiosa, uma saga Mad Max, e completando aqui o nosso time da casa, primeiramente host neste programa, aquele que também mataria por uma cervejinha gelada se tivesse que passar a vida inteira tirando a areia da cueca, estou eu, Thiago Almeida. Juntamente comigo ele, que não toca guitarra de fogo, mas será meu copiloto nesta máquina de guerra, Marcelinho Delgado. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, continua a nossa saga, né? Essa saga maravilhosa do George Miller de fazer filmes de ação que ensinam, são aulas, né, de como os filmes de ação devem se comportar daqui pra frente, hein? Exatamente. Então hoje nós vamos falar bastante desse filme que recebeu elogios, criou polêmicas e expandiu ainda mais esse mundo de Mad Max. Pelo menos o que foi apresentado principalmente em Estrada da Fúria, retornou ali com alguns personagens interessantes e mostrou pra gente que o Chris Hemsworth, quando quer, ele consegue fazer até um bom vilão, né? Ele que tá marcado aí como o Thor, agora ele fez o Thor na areia, digamos assim. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Marcelinho, Furiosa. Vamos lá. Uma saga Mad Max, né? Cara, Mad Max Estrada da Fúria foi um filme, assim, extremamente marcante. A gente tem programa sobre ele aqui, lançado ali em 2015, né, sob a direção do George Miller, que você falou. Há muito tempo a galera esperava um novo Mad Max. Sim. Foi bastante marcado ali a trilogia com o Mel Gibson. Então, depois, quando foi anunciado com o Tom Hardy, muita gente reclamou de que, na verdade, tinha que continuar com o Mel Gibson fazendo um Mad Max mais velho naquele universo e tudo mais. Mas o filme se provou, né, sendo um filmaço, assim. Mad Max Estrada da Fúria é um show visual, né? Eu sempre gosto de dizer que é o tipo de filme que, para você assistir no cinema, faz diferença. É verdade. Assim como, por exemplo, Villeneuve, ele imaginou Duna como uma experiência cinematográfica, eu acho que o Miller ele imaginou também Mad Max nesse sentido. O som, as imagens, eu lembro até hoje o mesmo impacto que eu tive naquela Tempestade de Areia de Mad Max Estrada da Fúria, aquela perseguição na Tempestade de Areia no cinema, em surround, aquilo é incrível, cara. Não, então, aquilo ali é... Se você pegar os frames, cada frame daquela cena é um quadro. Dá pra você colocar nos melhores museus, assim, e expor, cara. É muito bom. É muito bonito, é muito bem feito, cara. É muito bom. E foi um filme que ele conseguiu dar essa revitalizada numa franquia que é bem antiga, né? É bem clássica. Mad Max, ele se transformou até em algo muito popular. Muito aqui no Brasil, se a gente for pensar pelos reprises que sempre passavam, a Globo, na sessão da tarde, passou infinitamente Mad Max 3 na Cúpula do Trovão, enquanto o SBT passava Mad Max 1 e 2. Olha só que loucura. Né? O 3 sempre passava... Na minha cabeça, o 3 passava toda semana na sessão da tarde. Tava lá o Mel Gibson, a Tina Turner, né? Dois homens entram, um homem sai. Então, a galera sempre esperou. Mad Max, que logicamente ele é uma história linear, tem uma cronologia. Sim. Mas que você pode pegar cada filme independente, porque você entende, é um mundo pós-apocalíptico,
que as pessoas vivem naquela região árida, né? Aconteceram algumas coisas para o mundo ficar zoado daquele jeito e tudo bem. Você acompanha a saga do Max tentando sobreviver naquele universo. Começa ele com a sua família, depois ele fica sozinho, e aí em cada filme apresenta uma sociedade, uma cidade, alguma coisa para ele poder interagir. E Estrada da Fúria não foi diferente, foi um universo que chamou muita atenção. Inclusive tem um jogo, não sei se você chegou a jogar. Joguei. Na época eu peguei o Mad Max, foi em 2015 que saiu o jogo. Né? Não, 2015 que saiu o jogo. Um tempinho depois do filme. Foi no mesmo ano do filme, inclusive. Então foi em 2015. Sim. E é um jogo fantástico até hoje. Inclusive, se tá indo pro ar, se tiver indo pro ar ainda, enquanto tiver acontecendo a Summer Sale lá da Steam, esse jogo na Summer Sale tá barato, tá bem barato, tá abaixo de R$10, né? Olha aí. Mas se você for na nuvem, no site da nuvem, né, ele está apenas R$5. E vale, hein? E vale muito. 5 unidades de moeda brasileira. Vale bastante. Muito. R$5 para esse jogo. Sei lá, 30, 40 horas de jogo, fora o mundo dá para explorar. Mano, R$5 é de graça praticamente esse jogo. E uma coisa interessante que eu tô tentando puxar aqui de cabeça, a gente já gravou até alguns podcasts aqui que a gente falou sobre isso, de como o cinema tem adaptado bastante jogos, né? Tanto para filmes em si, como séries. Mas, na verdade, lá no passado a gente tinha muito jogo de filme, que é uma coisa que não tem acontecido mais com tanta frequência. Eu tava tentando lembrar aqui, de cabeça, o inverso. Qual foi o último jogo de filme que saiu assim, com um certo sucesso? Eu não tava conseguindo lembrar. Mad Max talvez tenha sido um dos últimos, assim, que há muito tempo a gente não via isso acontecer, né? É verdade. É porque, assim, ele se baseia no filme, mas ele é uma história nova, né? Assim como todas as histórias do Max, elas compartilham do mesmo universo, mas se você pegar história por história, elas são muito díspares, né? Sim. Dá pra você assistir o terceiro filme, sem precisar ter assistido o primeiro, sem ter assistido Estrada da Fúria. Dá pra você pegar a Estrada da Fúria e não ter visto nada. Dá pra você jogar o jogo e não ter visto nada e só depois assistir Estrada da Fúria. Sim. Enfim. Sim. É muito... Cada obra, né, dentro do mesmo universo é muito particular. Então acho que é interessante como é que ela consegue se dividir bem, assim, né? Mas é inegável que o jogo saiu exatamente por causa do filme, né? O filme levantou com certeza. Até que porque tem muitos elementos do filme, né? Do Estrada da Fúria, que tá impregnado no jogo também, né? Muita da fotografia, principalmente, né? Acho que as batalhas de carro, enfim, né? Toda essa mitologia ali, acho que tá muito... acho que talvez a epítome tenha sido no próprio Estrada da Fúria. O jogo, ele se impregnou muito. Então é bacana, é muito bacana como ele conseguiu adaptar esses elementos também. Pois é. E aí, o que acontece, né, Marcelo? Por que a gente está dando essa volta toda para falar de Mad Max, Estrada da Fúria? Por quê, né? É importante porque esse filme, apesar de Mad Max ele funcionar os filmes de maneira independente, como a gente já citou aqui, a gente já explicou, o Estrada da Fúria ele é um marco, porque ele traz a franquia de volta, e aí o filme da Furiosa ele vem nessa de ser uma saga Mad Max, porque a ideia, né, ninguém assim, quer dizer, sabia-se que Mad Max era uma franquia forte, isso todo mundo, né, sempre soube, mas o sucesso de Estrada da Fúria ele surpreendeu positivamente os produtores ao ponto de se criar essa ideia de um conceito de começar a haver filmes para compor este universo, né? Então você tem ali uma saga Mad Max, mas é uma saga Mad Max a partir de Estrada da Fúria. Né? Como se Estrada da Fúria estivesse sendo usado como âncora para fazer outras coisas de Mad Max. Inclusive uma série de TV também, leia-se streaming, né? Havia sido anunciada também para explorar ainda mais esse universo, coisa que acabou não acontecendo. Estrada da Fúria de 2015
Furiosa saiu no ano passado, né, 2023. Foi. Então... Não, Furiosa é desse ano. Não, é desse ano, 2024, tá certo, porque foi no comecinho do ano. Isso. Eu fico pensando, Marcelo, será? E aí a gente vai falar do filme aqui, gente, a gente vai citar história, a produção, enfim. Mas começando do final, né? Esse filme, ele não foi bem no cinema, e aí a gente pode tentar imaginar algumas razões de por que isso aconteceu. Você acha que por uma delas, talvez foi o distanciamento entre um filme e outro? Eu sei que a gente reclama bastante de filme que sai um seguido do outro, né? Que às vezes você não tem tempo de lapidar uma produção para lançar outra. A Marvel sofreu muito com isso. Star Wars sofreu um pouco também. Você satura o público, né, de conteúdo, e você não tem tempo das pessoas aguardarem. Mas eu acho que se você esperar muito também, é ruim. E Furiosa sai 9 anos depois. Sim. Eu acho um pouco longo, cara. Não, eu também acho, mas eu acho que também não é um motivo impeditivo. Não, veja, sim. O próprio Avatar, né? Se a gente for pegar obras aqui atemporais, o Avatar 1 pro Avatar 2 também praticamente teve 8, 9 anos, né, de diferença de lançamento. Né, e o Avatar 2 fez uma bilheteria muito boa, né? Não chegou aos pés do primeiro, nem de qualidade de filme, nem muito menos de bilheteria, mas fez uma bilheteria que pagou, tanto que, né, Avatar 3, 4, 5 provavelmente já vão sair daqui a pouco, né? Mas eu acho que pra mim o fundamental hoje, né, e eu acho que a gente bate isso nessa tecla bastante quando a gente vai criticar, quando vai falar sobre a bilheteria de um filme. Eu acho que tem o fator de como o filme é vendido, né? E o marketing em cima dele, a divulgação do filme. E eu acho que muitos filmes hoje têm falhado, né? Vamos botar entre aspas, falhado na bilheteria, exatamente porque o marketing não foi, talvez não tenha sido correto, entendeu? Obviamente que aqui nem eu nem você somos especialistas em marketing de cinema, mas a gente como espectador, a gente como consumidor, e principalmente a gente como criador de conteúdo, que a gente está atento a isso, a gente vai atrás dessas informações. Ora, olha a diferença, e filmes do mesmo ano, tá? Com qualidades diferentes, e aqui eu não tô colocando pior, menor, enfim. Olha a diferença de bilheteria para Furiosa, para Bad Boys 4, 5, né, que saiu, aquele Ride or Die, né, o último agora. Olha a diferença de bilheteria. Por quê? Porque um é melhor do que o outro? Não é, hoje já não é mais motivo para isso. Acho que qualidade não significa número no mercado hoje, tá? Eu acho que cai mais em relação à divulgação. Cara, eu vou louvar, não pelo filme, mas eu vou louvar o Bad Boys, né, pela sua divulgação, porque ele foi massificado em tudo quanto era redes. A gente não conseguia passar um dia sequer sem ouvir falar de Bad Boys, o novo filme do Bad Boys, Will Smith e não sei o que, o Martin Lawrence e tal, não sei o que. É isso que talvez hoje seja a chave, e é o que a gente bate tanto a tecla, e que pra mim fez a diferença em relação à bilheteria de um filme para o outro, entendeu? Divertidamente 2, a mesma coisa. A Disney massificou a divulgação desse filme, né? Tanto que ele hoje é a maior bilheteria de 2024. E uma das maiores da Pixar também. E uma das maiores da Pixar, cara. Divertidamente 2 hoje já tá batendo recorde atrás de recorde, passando semana. É um fenômeno. É um fenômeno. E a continuação e vem de filmes da Pixar que não estão vindo bem de bilheteria, né? E aí, por que Divertidamente 2, talvez pelo nome, ok, mas por que Divertidamente 2 e Bad Boys 5 fizeram bastante bilheteria? Pra mim, hoje, é divulgação. E eu acho que Furiosa falhou nessa questão da divulgação pro grande público, sabe? Não que a gente não sabia que o filme ia sair, entendeu? Mas eu acho que você ser assertivo na divulgação, você massificar, né, que esse filme vai existir,
aliado também com o fato do filme ter demorado muito para sair, e não podemos, eu acho que nesse caso do Mad Max, por não ter talvez um nome tão forte quanto um Divertidamente ou um Bad Boys e tal, né? Talvez essas coisas alinhadas fizeram com que a bilheteria não... A gente pode dar uma justificativa para a bilheteria não ter ido tão bem. Porque o filme é bom. O filme é bom, mesmo... O filme é bom. É. O filme é bom. E eu entendo isso que você falou, dessa questão de divulgação, mas você falou uma outra coisa que me chamou a atenção também, de que pode não ter sido bem divulgado para o público em geral. Porque, assim, a gente tem sempre que ter em mente que nós que produzimos, né, todos esses conteúdos, e a galera que ouve os podcasts, que acompanha os canais, é uma galera... cracuda de consumo de conteúdo. É uma bolha. Tá? Nós somos é uma bolha. Agora, pensando no grande público, eu também fico pensando, Marcelo, se Furiosa não é meio que um filme de nicho também. Porque mesmo sendo uma franquia popular, eu acho que ele assim, ele faz parte da cultura pop, mas eu ainda vejo ele muito assim, com uma ficção científica muito específica. Quando a gente trata de ficção científica, ou você vai ter uma parada que vai estourar a bolha, tipo Duna. Sim. Eu ia mencionar isso também. Né? Ou você vai ter algo de nicho. Acho que a gente teria que entrar numa outra discussão aqui para tentar avaliar essas coisas, mas eu vejo que Mad Max, ele ainda é uma coisa muito de nicho. E eu acho que esse filme foi vendido meio errado. Talvez. Eu acho que ele foi vendido errado e a divulgação falhou muito em relação a massificar na cabeça do espectador, total, né? Assim, que aquelas pessoas que vão pagar ingresso e que vão dar dinheiro pro filme, eu acho que não ficou fixado na cabeça que ia chegar mais um filme de Mad Max. Aliado, junto, óbvio, e eu acho que a gente não pode esquecer, e eu acho que é motivo sim, a demora, né, de um novo filme. Né? E lembrando também que esse filme, juntamente com outros que foram lançados aí nos últimos 2 anos, estão dentro de um espectro de filmes que foram pensados para alcançar uma certa margem e não conseguiram. Furiosa é apenas um deles. Pelo contrário, nós tivemos algumas exceções nesses últimos 2 anos, como, por exemplo, Barbie, Mario, Oppenheimer e Duna, que se destacaram, mas pense tantos outros filmes que tinham potencial e foram mal, porque desde que nós saímos de uma coisa chamada pandemia, os hábitos de consumo de cinema mudaram. Isso é uma coisa que a galera tá tentando entender ainda, de que muita gente ficou naquela que, cara, eu percebi que, eu tô pagando um monte de serviço de streaming aqui, sabe? Ir ao cinema tá caro, tá trabalhoso, eu me habituei, eu passei aí 2 anos em casa, preso dentro de casa assistindo filme, e eu percebi que eu gostei disso. Sim. Então... Até porque os equipamentos para você ver filme em casa, televisão, hoje o negócio é soundbar. Sim. Né? Tá barato, não vou dizer que tá R$2, né? Mas tá muito mais acessível do que tava, sei lá, 3 anos atrás. E de novo, Marcelo, eu sei que quem possa estar ouvindo a gente ou assistindo a gente aqui pelo YouTube pode estar pensando, Thiago, mas tem que levar em consideração que o cinema é uma experiência e tal. Gente, de novo, cinema é experiência ou para quem é fã de uma obra específica. Por exemplo, quem é fascinado em filme da Marvel foi ver Vingadores, é uma experiência, é um filme evento. Vai ter experiência. Ok. Mas pode ser que você não tenha essa experiência para outros filmes. Exato. E também para quem é cinéfilo, para quem, entendeu? Quem tá nessa bolha de gostar de ver filme, que preza ir ao cinema assistir um filme. Quem vai só para consumir, só por consumismo de conteúdo, que é a grande parcela. São as massas, é isso. Esse cara, ele não... Gente, dificilmente ele pensa na experiência. Ele vai no shopping com a família, com a namorada, com o namorado, chega lá, come uma pizza, faz um lanche no McDonald's, compra um sapato, vai, sei lá, comprar uma capinha pro celular, e aí ele olha assim, o que tá passando aqui? Deixa eu ver. Eu não sei se vale a pena assistir, sabe? Porque
É isso. O pessoal tem que entender que boa parte do público, ele assiste, às vezes, por assistir, por uma indicação, Sim. se viu alguém falando bem. Isso Exato. ainda funciona muito. A gente tem que, às vezes, sair dessa bolha de consumo de produção de conteúdo que a gente vive Uhum. pra tentar entender um pouco isso. E eu acho que Furiosa, ele foi mal vendido. Rolou meio que um boicotezinho por parte de uma galera também, que acusou o filme... Mas aí é... Né, com aquele velho papo É. da cultura woke, lacração, Meu Deus do céu, cara. aquela preguiça que não se prova Isso. aqui, é impressionante. Não se Olha, prova. Isso Furiosa- aí é que tá. Furiosa tem alguns problemas, tá, gente? Mas Aham. em momento algum, pelo contrário, quem assistiu o filme sabe que de feministas, esse filme não tem nada. É zero. E aí eu quero começar a entrar... Tem uma personagem mulher forte, mas não significa Não, necessariamente de que ela maneira está alguma. falando sobre feminismo. Não, de Até maneira porque não alguma. é o tema do filme, cara. Não, O tema do filme é não. sobre sobrevivência. É, não tem Sabe? nada a ver. Num mundo de merda, né? Não tem nada a Não ver. tem nada disso. Eu já quero começar a entrar dentro do filme, que ele teve uma coisa que me intrigou um pouquinho logo na abertura, Uhum. quando começa a mostrar aquelas areias, né, e tudo mais. Tem uma narração, um som que a gente ouve de recortes, né, Aham. de pessoas conversando, de jornais, né, dando manchetes ali, falando que o mundo está entrando em colapso, a natureza tá não sei o quê, um grande desastre aconteceu, para tentar localizar a gente de que naquele período que o filme se passa, talvez tenha entre o colapso da sociedade como a gente conhece até ela se transformar naquela distopia, talvez não tenha tido tanto tempo, Marcelo. Inclusive, tem um personagem que é aquele profeta, aquele cara que fica com o Dementos. Sim, velho. sim. Você vê que ele cita coisas de quem. De como se alguém tivesse vivido antes do mundo ficar zoado daquele jeito. Uhum. Então eu acho que ele é um bom filme de entrada pra saga, porque ele começa a apresentar o mundo de Mad Max. Uhum. Eu achei isso muito curioso. Não sei se você teve essa impressão também. A minha impressão acho que foi parecida com a sua, Tiagão, porque eu tive essa sensação de que era um mundo que já tava na merda, né? Uhum. Já tinha, sei lá, a gente podia pensar que era dentro do filme 2, né? Uhum. Que era mais ou menos ali o tempo do filme 2, porque o filme 2 ele se passa alguns anos depois, né, que aconteceu a tragédia e tudo mais. Então, pra mim, eu tenho a sensação de que o mundo ainda já tá uma merda, mas que ele não está completamente no caos. Ainda tem polos de esperança, vamos dizer assim, né? Que era exatamente de onde a Furiosa veio, né? Que era onde ainda tinha plantações, ainda tinha verde, ainda tinha, né, sabe, um resquício de vida normal, né? Que foi tirado dela. Então eu acho que ali naquele momento o mundo ainda tá muito... já tá na merda, mas ele não tá totalmente entregue ao deserto, sabe? Então eu tive essa sensação parecida também, né? E eu acho que, só pra fazer esse comentário, eu acho que o desenvolvimento desde esse momento até o final do filme, né, que a gente vê um salto de tempo bem grande, né, porque a gente vê a Furiosa pequena e depois ela adulta, quase na idade da Furiosa do Estrada da Fúria, né? E ela tá um pouco mais jovem, talvez, sei lá, uns 5, 6 anos mais jovem, enfim, um tempo assim. Então tem esse salto temporal grande, né? E todo esse desenvolvimento de como mostra como o mundo evolui, né, no caso, desse ponto. Os eventos evoluem, mas o mundo fica zoado, né? O mundo fica zoado, exatamente. Eu acho que ela é muito bem mostrada e muito bem contada dentro daquele núcleo, né, que o filme se propõe a mostrar, né? Mas ele consegue mostrar bastante do que tá em volta no mundo, né? Como é que as coisas evoluíram, né, ao contrário. Então é ponto pro George Miller aí. Porque se a gente imaginar, por exemplo, né, são alguns detalhes, eu acho que, cara, pra quem
pra quem gosta desse universo, pra quem se interessou, achou interessante, o filme ele é repleto de certos detalhes. Isso é. Tem tem um momento no filme quando Dementos ameaça explodir a cidade da gasolina. Sim. Que nada mais é do que uma refinaria que foi cercada. Os filhos lá do Immortan Joe falam, né? Não, deixa ele explodir, foda-se, a gente reconstrói e tal. E aquele outro conselheiro fala, não, cara, a gente vai demorar gerações para reconstruir isso. Tipo, a tecnologia que a gente vai precisar é surreal. Nem existe mais. Então, assim, você ainda tem uma refinaria funcional ali. Ainda existe petróleo para ser retirado ali, refinado. Ou seja, não é uma parada tão antiga assim. Porque, imagina, você precisa de peça para fazer reposição. Sim. Você precisa de pessoas que ainda detenham algum tipo de conhecimento para fazer com que com aquele sistema de refino funcione. Então, engenheiros do petróleo, né? Enfim. Por mais mecânicos, que isso seja passado, enfim, né? Por mais que isso seja passado, a gente tem que concordar de que o lugar ainda está minimamente conservado. Então parece que não houve... funcional, né? E funcional. Parece que não houve muito tempo, sabe? Então você tentar entender mais daquele universo, daquela geografia, né? Porque eles estão num grande deserto. Então você tem o que seria aquele Vale Verde, que é de onde a Furiosa vem, que é quase que um oásis ali. Você vê que tem uma outra civilização, uma coisa meio aborígena até, né? Lembra um pouco aquelas pessoas que estão ali. Aí você tem as Wastelands, né? Que é todo aquele deserto árido pra cacete, com tempestade de areia e tudo mais. Você tem a Estrada da Fúria, que ela corta esse espaço todo, que é por onde eles se locomovem ali de maneira mais rápida, e é o que liga as 3 cidades, digamos assim. Que é a Cidade da Bala, Cidade da Gasolina. Não, é a Fazenda da Bala, né? Fazenda da Bala, Cidade da Gasolina. E onde fica o Immortan Joe, que eu esqueci. Ali é onde é o oásis do Immortan Joe ali, né? Isso. Aqueles 3 lugares são interligados, aquela comunidade meio que funciona, porque a gente vê ali uma outra sociedade acontecendo. Essa configuração, assim, pra quem joga RPG... Na base do controle, mas é na base do controle do... Uma coisa quase que feudal ali. Exato. Eu tenho um ponto, provavelmente vai chegar um pouco mais na frente sobre isso, mas eu tenho um ponto de crítica muito, sei lá, talvez tenha me incomodado muito em relação a como mostrou o Immortan Joe nesse filme, tá? Não sei se vai caber agora, mas eu acho que ele foi mostrado ali de certa forma, né? A gente tá falando ali do oásis dele, né? E tudo mais. Eu acho que ele foi mostrado de certa forma como um salvador, né? Como um herói nesse filme, né? E eu acho que pra mim faltou um pouco de... Por falta de palavra melhor aqui, né? E vocês me desculpem o meu francês, mas faltou um pouco de bolas pro George Miller de ter coragem de mostrar o Immortan Joe não como um herói, sei lá, uma coisa, mas como um vilão que é um imperador daquele lugar, que ele controla as pessoas através da sede, né? E não como um herói. Ele não é o cara que tá brigando todo mundo porque ele é bonzinho, né? E ele mostrou a faceta do vilão pro Chris Hemsworth, né, o porquê que as pessoas seguem ele, mostrou isso muito bem, mas fez isso ao contrário com o Immortan Joe, mostrou ele como se fosse, sei lá, um cara de virtude. Você teve essa impressão? Eu tive essa impressão fortíssima. Não virtude, não como se ele fosse, sei lá, o super-homem, nem nada. Sim, mas como se ele fosse um anti-herói. Como se o Dementos fosse muito mais malvado que ele. Exato, e como se o Immortan Joe fosse mais fraco, talvez, do que o Dementos. O Dementos era muito mais malvado do que o Immortan Joe. E o Immortan Joe não é esse anti-herói. Ele é um vilão. Ele é um vilão, mas... Ele é um imperador. Né? Eu acho que... Quer dizer, eu acho não. Né? Esse filme funciona em numa continuação, numa
dependência, digamos assim, de Estrada da Fúria. Sim. Então, pressupõe-se que quem está assistindo esse filme assistiu Estrada da Fúria. Sim. Então as pessoas Ou vai sabem... gerar o interesse de. Sim, mas a princípio, né, existe essa suposição. Sim, sim. Então, sim, claro. eu acredito que o filme ele faz isso até de maneira proposital, porque as pessoas já sabem quem é o Immortan Joe. Sim. Então aqui eles estão vendo assim, olha só, mesmo nesse mundo zoado onde esse cara é um vilão, também tem um bando de corno por aí. Sim. Como é o Dementos. Né? E o Immortan Joe, ele faz um controle pela sede, mas ele faz um controle religioso ali. Ele criou uma seita, ele é um líder cultista. Você vê que tem os cães de guerra, que ele fala lá que ele tem quase 1000 cães de guerra com ele, prontos para se matarem por ele assim que ele quiser. E ele demonstra isso, e né? ele demonstra isso. E aliás, é um momento muito foda do filme. Esse. Sim, você tem a questão dos filhos deles, né? Dos filhos, como ele gera aquilo numa biologia maluca, criando um monte de criança deformada, um monte de coisa. Você tem a Estrada da Fúria sendo cultuada quase como uma entidade também. Você tem aquelas pessoas que ficam ali embaixo, ali, aquele mendigo da areia, que vê ele um salvador, porque eles simplesmente não sabem de outras coisas. O mundo deles é aquilo ali. Provavelmente é uma geração que já nasceu naquele mundo zoado e aquilo ali é a única coisa que eles conhecem. Então você tem um cara que se diz o salvador, que tá numa posição de poder, que é o cara que dá água pra eles, e água é vida. Então é uma sociedade fodida aquela ali, cara. Tem uma frase muito interessante do Estrada da Fúria que o próprio Immortan Joe fala que me pega muito, assim. Eu acho que mostra muito como o controle dele nessas pessoas, né? É que ele fala, não se viciem na água. Ou seja, não se viciem em algo que é fundamental para nossa vida, né? É um negócio de manter controle, né? Tanto que quando ele abre as comportas, né, no filme, e cai a água, e ele corta logo, ele fala para as pessoas, estou cortando, mas vocês não podem se viciar na água, sabe? Sim, uma coisa quase... Sabendo que as pessoas já estão viciadas, né? Não é nem questão de vício, você precisa daquela coisa pra sobreviver. Né? Exatamente. É necessidade. É muito doido isso. Mas, cara, o Immortan Joe, assim, é uma pena, não, né? Ele é um personagem fantástico. Baita personagem. Não tô dizendo aqui, com isso, que eu não gosto do personagem. Eu adoro o Immortan Joe. Né? Eu entendi. E é uma pena que o Keith Burner, né, que faz o Immortan Joe, já tá falecido, inclusive. Infelizmente, pra esse filme, né? Só que quando a gente entende que o Immortan Joe ele faz... Quem fez foi o Lance Hulme. Sim, eles mudaram, né? O ator. Mudaram, mas, cara, você não percebe. É muito bem feito. Não percebe. É muito bem feito. É muito bem feito. E aí, quando ele é confrontado com o Dementos, né? E os filhos dele ali, os seguidores, ficam, não, você tem que fazer, você tem que acontecer e tal. Ele enxerga um certo potencial. Ele vê, não, esse cara assumiu aquilo tudo e tal, ele vai ser o novo senhor lá da cidade da gasolina. O Immortan Joe, por mais que ele passe essa coisa meio de profeta do fim do mundo, ele é um inteligente pra caralho. Sim. Ele sabe que pra essa sociedade onde ele governa funcionar, precisa de um organismo político. Essa é a parada, porque mesmo num mundo pós-apocalíptico zoado, existe política, massa. Sim, tem. São poderes ali, você tem 3 poderes, são as 3 cidades que funcionam naquela trindade, cada uma se retroalimenta, porque ele gera comida, ele gera água, eles precisam de quê? De gasolina para transportar os alimentos, e precisa de bala, porque você tem que se defender. A gente é apresentado ali para outras gangues. Você tem o próprio Dementos, mas você tem aquele outro cara lá de chifre de búfalo que anda com ele, que depois ataca o comboio. Sim. Ou seja, existem outras gangues, existem outras comunidades. Isso vai sendo mostrado. Então você precisa se defender. Então você tem que ter comida, você tem que ter
combustível e você tem que ter uma força bélica para se defender. Exatamente. Cara, E tudo construído de uma maneira bizarra, né? Sim, aquele super exagero de um mundo pós-apocalíptico, né, que a gente não tem essa referência, né, de certo e errado, nem nada disso, né? Sim. E eu acho muito legal a forma como o George Miller constrói os seus vilões, né, como personagens principais, porque eu acredito que esses vilões, até o Dementos, eles têm um nível de inteligência, eu acho que é o inteligente dominando o comum, né? Não tô aqui fazendo juízo de valor, né, em relação a nível de conhecimento de ninguém, mas desde que o mundo é mundo é assim, né? A pessoa que tem um pouco mais de escolaridade, talvez, ele domina, de certa forma, o menos, né, informado, né? Sim. E olha para essa estrutura de como o Dementos e o Immortan Joe, né, pelo menos ali é o que a gente é apresentado. Olha para essa estrutura de como é que eles governam a sua população, né? Através, como se eles fossem imperadores, né? Sim. E eu acho que eles têm esse conhecimento através de livros que talvez tenham sobrevivido, né, do apocalipse do mundo, né? De como eles se remetem muito a como os imperadores romanos, né, como imperadores turcos, né, enfim, toda aquela coisa que aconteceu na Europa, as legiões. Né? Isso. Ele anda de biga, né? Só que a biga dele é feita com motos. Exato. Você vê. E, aliás, é um design fantástico, né? É muito bom. A forma, inclusive a forma como o próprio Dementos se veste, né? E de como a capa dele fica vermelha depois, né? E ele deixa a capa vermelha, né? Óbvio, ali fazendo uma referência ao Thor também, né? Mas é muito mais pelo lado de... É como se fosse um centurião romano. Exato. Invadindo e tomando. Não, acho que você chegou no ponto, e olha só, a gente tá aqui, ó, com mais de meia hora de gravação e a gente ainda não falou da Furiosa. Olha como esse mundo é bem construído também, né? Muito. Porque eu não sei se você teve essa impressão, mas quando a gente assiste Mad Max Estrada da Fúria, você tem o Tom Hardy fazendo o Max. Isso. Mas o co-protagonismo do filme é da Furiosa. Sim. Charlize Theron brilha tanto em tela como ele. Inclusive, existe toda uma questão de bastidores. Eu acho que até mais, hein? Existe toda uma questão de bastidores, né? Que a gente sabe que tem histórias assim de ter chegado a um ponto quase que intragável deles trabalharem juntos. Rolou muita treta, confusão, xingamento, é uma coisa horrível, né? Os relatos ali. Mas se a gente prestar atenção em Estrada da Fúria, é um filme que conta a tentativa de fuga da Furiosa, salvando aquelas noivas do Immortan Joe para levar elas pro Vale Verde. A história do filme é essa. Sim. O Max simplesmente cai de cabeça nessa jornada e se une a ela. A gente está vendo a história dela sendo contada através da visão do Mad Max. Mas não é uma história do Mad Max em si. Não, é uma história da Furiosa mesmo, né? E em Furiosa, a gente vê, lógico, a história dela, a origem e tudo mais, só que, em paralelo disso, tudo que acontece com ela é em decorrência de atos do Dementos. Exato. Então você vê a história dele também. Ele é tão co-protagonista nesse filme como a Charlize Theron foi no filme anterior, cara. E o Chris Hemsworth, eu acho que foi muito on point na sua atuação desse filme, porque ele conseguiu trazer muito misto, né, de ter um personagem super caricato, com um personagem que dá medo, com um personagem bizarro fisicamente, né? Nossa, aquele momento que ele arrancam os mamilos dele lá, não sei. É bizarro. E ele, tipo, tá lá, tá sangrando os mamilos dele, e ele não tá normal, sabe? Como se não tivesse acontecido nada. Entendeu? Aí você mostra como é que é tão bizarro, né, o personagem, a forma como ele aparece, né, em primeiro, quando a Furiosa chega no acampamento deles e tudo mais. Cara,
até o próprio desenvolvimento dele, de como é que ele se torna esse grande imperador, até a queda dele, e a queda dele sozinho, né, no final do filme. Cara, é muito bacana ver essa história do Dementos também, ou como Sim. aquele... ele é tão correlacionado com a história da própria Furiosa também, né? Não teria Furiosa se não fosse Dementos, e não teria a história do Dementos se não fosse a Furiosa, né? Porque o que acontece, né? Esse personagem, ele anda numa linha onde é muito fácil o cara fazer um papel overaction, sabe? De ser aquele vilão doidão, motoqueiro. São poucos que conseguem fazer esse overacting ser funcional. Isso, né? isso. Um cara que, assim, logicamente, tá, gente? Não tô comparando um ator com outro, só tô dando um exemplo, mas um cara que sempre fez essas interpretações overaction e é mestre nisso, é o Al Pacino. Al Pacino. Você vê que ele tem uns personagens ali, o próprio Scarface, né? Super overaction e, porra, pra caramba, ótimo. Maravilhoso. Mas cada ator é cada ator, né? A gente tá falando aqui do Al Pacino, né, cara? Eu acho que o Chris Hemsworth, ele teve uma oportunidade aqui de sair de um estereótipo que é o seguinte, de ser o gostosão, Sim. sabe? O cara que é malhado ali, o Thor, né? O deus nórdico. A gente sabe que ele tem uma veia pro humor, mesmo fazendo o Thor, ele consegue ser cômico ali em algumas partes. Ele fez aquele Caça-Fantasmas também, então é aquela coisa do cara que é um brucutu e ao mesmo tempo ele tem um timing de piada muito bom. Sim, né? sim. E ele também é o cara de filme de ação. Quem viu o Resgate com ele da Netflix sabe que ele consegue levar ali. Sim, até com bastante seriedade, inclusive. Exatamente. Aqui ele pôde fazer um outro personagem que a gente não viu ainda. Sabe? Uma veia diferente, inclusive, né? Exato. Então eu achei muito bom que ele tenha feito isso. E o próprio Dementos, ele é um personagem que se transforma. Ele começa ali como um líder de seita também. Uma coisa meio... tome aquilo que você puder com a desculpa de que você tá quebrando, assim... eu vou salvar vocês desse tirano. Como? Me transformando em um tirano no lugar dele, né? Sim. Você só tá trocando 6 por meia dúzia. Exato. Isso. E ganhando as pessoas no carisma. Ele poderia simplesmente seguir o caminho dele saqueando, mas não, ele entende que, eu cheguei em um lugar aqui que existe um equilíbrio. Sim. Eu posso ser um gafanhoto, eu posso passar aqui, me alimentar e ir embora, ou eu posso entrar dentro desse organograma, o que pra mim vai ser muito bom. E é aí que ele toma a cidade da bala, mete aquele cavalo de Troia, né? Então passa o tempo, você vê que a barba dele fica preta ali, com tons de branco, enfim. O cara se transforma, Marcelo. Ele vira um líder, tudo bem que depois ele não consegue controlar aquilo ali, porque é muito caótico, mas sim. ele se transforma e ele é ambicioso. Depois ele toma a fazenda da bala, ele quer chegar até onde o Immortan Joe está. Ele quer chegar lá. Sim. Né? E ele planeja, ele não é burro, ele é inteligente, ele vai criando, e ele quase consegue. Sim, verdade, ele quase consegue. Não, e é muito interessante como é que ele se transforma, né? Porque ele vê oportunidade em tudo, né? Ele não é... Você vê que claramente ele não é um personagem burro, né? Ou um personagem só brucutu. Ele é um personagem inteligente, ele vê oportunidade legítima em tudo. Ele não faz... Óbvio que ele tem muito de ser reativo, né? Mas ele é muito inteligente na reação dele também, né? Sim. Então, é óbvio que nem tudo ali é jogado de graça, mas nem tudo nem todos os movimentos dele são pensados, mas bastante coisa tem reação certa, né? E Sim. oportunismo, né? É o cara que ele tem um luck lá no 20, né? Se você pegar a ficha do personagem dele, o luck dele tá lá no 20. Né? Mas ele é um cara muito oportunista, ele é inteligente de observar essas oportunidades e de abraçar, né? E ter a coragem de abraçar, né? Sim. E é isso que transforma ele nesse líder que as pessoas vão seguir, né? Sim. Cara, é muito bacana ver essas nuances desse personagem e de como o Chris Hemsworth conseguiu trazer, né, a vida a esse personagem que, cara, a gente vê que ele é muito complexo, né? Sim. Ele não é só 6 e... Ele não é um 01,
ele não tem uma dualidade, ele é complexo, ele tem camadas e ele é muito interessante de se explorar. O final dele, né, a gente não tá seguindo uma linha cronológica aqui, no final, quando ela se vinga dele e ela bate nele, ela vai provocando ele pra ele... Não vai sei, ferindo o ego dele, né? Pra de repente ver se ele demonstra algum tipo de arrependimento, alguma coisa. Ele simplesmente vira pra ele e fala assim: olha só, eu já sofri muito nessa vida. Eu sei que você me acha cruel pelo que eu fiz com você, com seu namorado, mas é o mesmo que fizeram com as minhas filhas, que é aquele ursinho que ele carrega. Sim. Então, eu já sofri muito, eu já apanhei muito pra chegar até onde eu tô, então não vai ser você me batendo agora que você vai me machucar. Eu sou um cara que eu fiquei calejado do que a vida me levou até aqui, e eu reconheço que eu sou um filho da puta. Eu reconheço que eu errei com você, mas eu sou o que sou. Cara... não é um vilão maniqueísta que ele é malvado porque simplesmente é malvado. Não é. Ele reconhece a sua maldade, mas que pra sobreviver naquele mundo filho da puta, ele teve que se transformar daquele jeito, cara. Exatamente. E é muito legal quando você explora personagens, e aqui eu tô colocando o próprio Dementos, e até o próprio... Tem um pouco de exploração nisso também no próprio... ai, meu Deus. No Immortan Joe. Tem um pouco de exploração nisso no Immortan Joe, que pra mim ficou legal, mas eu acho que pecou porque acho que mostrou uma faceta dele que talvez não condiza com o que ele é de fato, né? E você tem personagens que são plurais, né, nesse filme, né? A própria Furiosa mesmo, que provavelmente deve falar um pouco mais agora, sim, ela não é esse personagem que ela é cheia de virtudes, cara. Ela não é um personagem virtuoso. Ponto. Não é. Ela é heroína do filme, mas ela não é um personagem virtuoso. Não é, né? O que acontece, né? Vamos falar então da Furiosa. Nós temos ela em 2 tempos, né? A gente tem ela... Ou melhor, a gente tem ela em 3 tempos. Tem ela criança, sendo raptada e, enfim, chegando até aquele lugar. A gente tem ela ali como adolescente, que é quando ela se passa por um mecânico, consegue chegar até a equipe da máquina de guerra. E eu achei foda a origem da máquina de guerra, porque a gente vai ver ela sendo usada lá no Estrada da Fúria. Sim, mas verdade, aqui a gente viu a construção, como ela aprendeu a usar aquilo, né? Então, tem de novo, expandindo o mundo de Mad Max. Sim. E aí nós temos uma terceira versão, que é ela mais adulta, depois que ela se une àquele piloto, né? Eles se apaixonam, tanto é que eles pintam a cabeça ali com a graxa da mesma cor, enfim. É verdade. Mas você sentiu que teve essa tensão sexual entre os dois? Teve. No início, eu acho que ele reconhece nela realmente, assim, alguém que tem um potencial. Sabe? Mas com o tempo eles passam a se gostar porque realmente ele foi a única pessoa que foi legal com ela. Mas sem uma forçação de barra. Eu achei que foi natural. Sim. Eu achei que não, é porque eu não tô dizendo por esse lado, por forçação de barra, é porque eu não senti essa tensão sexual entre os dois. Eu acho que ele pelo menos assim, a minha visão, tá? Não tô dizendo que, longe de mim dizer que tal visão tá errada ou não, tá? Foi a minha percepção de que não havia essa tensão sexual, porque eu acho que eles se viram como iguais, né? E se viram numa oportunidade, eu acho que os dois acabaram se vendo numa oportunidade de ambos saírem daquele controle do Immortan Joe, né? Pela ajuda um do outro, né? Eles têm um respeito mútuo muito grande, né? E para mim essa é a visão que eu tive dos dois. Eu não acredito que teve essa tensão sexual, né? E não digo tensão sexual por só sexo, né? E, enfim, é uma coisa... Tensão sexual que pode ser qualquer coisa. É uma atração mútua de os dois quererem estar perto um do outro e tudo mais. Mas eu acho que, pra mim, foi muito mais um respeito, né? E uma admiração
muito forte em relação ao que é um cada um. Porque num mundo onde só tem maluco e pessoas que não estão nem aí, né? Se o que vai acontecer, o que não vai, ter esses dois personagens que estão buscando uma forma de viver melhor, né? Fora daquele controle, enfim, é de se respeitar, né? Então eu acho que eles se encontraram assim, né? A própria Furiosa aprendeu muito com esse personagem, né? Que, aliás, ele se parece muito... O pretoriano Jack, né? Aliás, eu acho que ele se parece muito com o Mel Gibson mais jovem, né? Eu acho que foi meio proposital de colocar ele. Parece muito. Né? Porque a primeira vez que ele aparece, eu falei, gente... Eu apertei o olho assim e falei, cara, não é possível. Não é possível que eles estão fazendo isso. E eu acho que foi proposital ter essa imagem do Max ali, né? Obviamente, inclusive, tem uma cena que ele aparece, né? Tem uma cena que ele aparece, eles estão num vale e ele tá tipo de cima vendo aquela perseguição. Isso. Você vê o carro dele ali, ele descosta. Cara, muito foda, muito foda. Aliás, boa referência também, né? Pra mostrar que o Max tá ali naquele mundo, mas que ele não diretamente vai participar daquela história. Sim. Né? Até porque não caberia, talvez. Ou caberia, né? Vai que ele cruza ali, talvez. Mas enfim, né? Não aconteceu. Mas eu não senti que teve essa tensão sexual entre os dois, né? Pra mim foi mais uma questão de admiração, né? Sim, já resumindo o meu pensamento. E aí, mas isso foi minha visão, tá? Não, ok. E aqui que eu quero dar sei lá, né? Posso estar parecendo um pouco chato, mas eu acho que a Anya Taylor-Joy, ela mandou muito bem, ela conseguiu entregar, tanto na ação quanto na interpretação em si. Eu acho que ela captou a veia que a Furiosa é realmente alguém que está disposta a chegar até onde quer, né? Eu sempre quis saber como foi a origem dela perder o braço e dela ter cortado o próprio... Ela não ter hesitado em cortar o próprio braço para poder fugir e ter a sua vingança depois, né? Então você vê que ela está disposta a chegar. É uma mulher que ela renega a sua dor, né? Ela tem coragem, ao mesmo tempo que ela tem senso de sobrevivência. Tudo aquilo que a Charlize Theron mostrou pra gente, eu acho que a Anya conseguiu levar... Bastante resiliência, inclusive, muito. Então... Que a qualquer momento ela podia ter simplesmente desistido e, cara, é isso. Exato. Então, zero reclamações em relação a ela. O meu problema é como algumas resoluções fáceis ou relaxadas do roteiro tratando uma personagem. Vou dar exemplos, tá? Aquele início onde ela é perseguida, que ela é raptada, ela é levada e tal. Cara, assim, a geografia das Wastelands, pra mim, é muito confusa, porque tem hora que a mãe tá perto o suficiente pra dar um tiro, tudo bem que tava com rifle, mas ela consegue dar um tiro, os caras caem, ela vai, corta o combustível do cara com a boca, os caras descem, aí a mãe tá chegando pertinho, aí eles discutem, brigam entre eles, sobem na moto. Eu falei, porra, vai chegar, vai alcançar. Aí quando mostra de novo, a mãe tá a 300 km dela. Eu falo, bicho, mas ela não tava chegando? É verdade, depois os caras ficam sem gasolina, aí cai da moto, não sei o quê, e a mãe continua chegando. Aí mostra ela longe pra cacete, em cima de uma colina, vendo ele chegando no Vale do Immortal Joe. Eu falo, gente, mas ela já não estava perto dos caras. Então, assim, parece que o roteiro ele vai te deixando até você chegar lá. Ficou meio estranho, né? Ficou estranho. Ficou estranho. Ela é aceita pelo Immortal Joe porque ele quer que no futuro ela seja uma de suas noivas. Isso. Aí o Rictus Erectus, né? Esse nome é maravilhoso. Não, cara, esse nome é muito foda, na moral. Que é o filho dele que tenta... E a cena tá meio pesada, né? Ele vai tentar molestar ela ali. Sim, verdade, Ele vai, e ela tá jovem, né? Ela tá meio... é uma criança, o cara é um gigante. Ela acaba conseguindo sair fora dele, foge e tal. Eu fiquei pensando, caralho, ninguém deu falta dela? Porque se passaram anos ali. Ela fica adolescente depois e tal.
Mas ela e tá aí? na parte dos mecânicos ali, ela ficou pelo menos uns, sei lá, 5 anos ali. Não, pois é, o Immortal Joe não sentiu falta dela? Pois é. Assim, É isso não ficou é bem estranho, né? Realmente ficou bem entendeu? estranho. Não é assim, zero menção, sabe? E aí Não depois... que tenha estragado o filme por conta disso, mas né, ficou estranho, de fato ficou estranho. Aí depois, quando ela reaparece, também assim, o próprio Rick, e aí, de novo, ela conseguiu se fazer de morta, digamos assim, quando ela foge do Rick. Ela tinha a opção, Marcelo, de tentar chegar até o Vale Verde. Sim. Ela tinha ali o mapa, ela sabia se guiar, ela poderia ter ido embora. Ela, consegui me sair fora. Ela tatuou no braço dela, né? Que inclusive foi o que ela cortou, né? Por que ela não faz? Por que ela resolve ficar? Eu não peguei a motivação da personagem pra isso. A gente tem que contar a história dela, de como ela virou a Furiosa. Não, tá bom, mas a meta dela sempre foi voltar pra mãe e ir embora. Quando ela consegue fugir, por que ela fica? Na real, pelo que acontece, Thiagão, assim, vou tentar dar uma explicação aqui pra você pra ver se cola, né? Quando ela ainda é criança, ela vê a mãe morrendo. Certo? Então ela já não tem mais mãe pra voltar, né? Então a vontade dela sempre foi voltar para aquele lugar. Mas como é que ela vai voltar para lá se ela não tem condição de veículo? Se ela vai a pé, como é que ela vai? Como é que ela precisa chegar até lá? É longe o lugar, né? Então acho que talvez ela tenha sentido a necessidade de ficar para poder ver naquela oportunidade de roubar aquele veículo, né? Para poder pegar o veículo e partir pro destino dela. Entende? Mas talvez ela tenha sido isso. É isso. Nesse tempo todo que ela tava lá, ela não podia pegar uma moto. Ela tinha acesso àqueles veículos, sabe? Ela tinha. Mas eu acho que os veículos eram bem guardados ali, né? É uma coisa, é um bem precioso pro Immortal Joe, os veículos. Ok, mas. Eu tô tentando. Mas você concorda que fica muito em aberto? Ficou um pouco mais assim. Cara, a parte que a mãe se sacrifica pra ela fugir, ela tá lá na casa do caralho e ela volta correndo só pro Dementos poder raptar ela de novo. Eu falo, gente, olha, naquele momento eu te falei que foi muito difícil, cara. Não fez muito sentido, de fato, não fez muito sentido. Tipo, vocês sacrificaram, você tira o peso do sacrifício da mãe. Se ela tivesse tentado fugir e ainda se os caras fossem atrás dela, mas não, a mãe se sacrifica por nada. Exatamente. Porque ela volta correndo e ela passa no meio dos caras e fala: mãe, você se matou à toa, sua otário. Se eu fosse a mãe dela, eu ia falar assim: gente, antes de vocês me matarem, por favor, deixa eu descer pra dar uma coça nessa filha da puta. Não é, gente? Eu mandei ela embora, ela voltou. Então, assim, são pequenas resoluções de roteiro que são muito assim, Deus Ex Machina, sabe? Não tem explicação. Sim. É porque é. E aí a gente tem que contar a história da personagem lá na frente. Então eu vou dizer que isso me incomodou muito, porque é um mundo que ele é bem construído, são bons personagens e, tipo, sabe, eu acho que poderia ter tido um pouquinho mais de esmero nisso. Sim. Não sei se eu tô pegando muito pelo em ovo. Não, eu não discordo de você, apesar disso não ter me incomodado, porque eu acho que eu tava tão preso nessa saga. Tava tão imersivo, né? Eu tava tão imerso naquela saga dela de sobrevivência que eu esqueci completamente que o motivo principal de tudo isso era voltar pra lá. Eu sou chato pra caralho. Não é questão de ser chato. Não é questão de ser chato. Faz sentido o que você tá falando. Entendeu? Realmente faz sentido, mas é porque eu tava tão preso que eu não percebi, e isso talvez não tenha me incomodado. Me incomodou muito mais a forma como mostraram o Immortal Joe no filme do que esse ponto, entendeu? Mas agora, pensando bem, realmente, não posso dizer que foi furo, porque não é um furo, porque no foi final uma preguiça, né? Foi uma talvez preguiça. Bem como você falou, talvez um Deus Ex Machina ali, sabe? Isso. Então, porque é isso. A gente já tá quase chegando no fim. E aí eu queria só abordar um último quesito aqui,
que é a parte técnica, né? Sim. As maquiagens fantásticas, os figurinos ali como são montados, continuam no mesmo nível de excelência sem tirar que o George Miller fez em Estrada da Fúria. Exato. Eu senti falta de uma trilha sonora que no Estrada da Fúria é impactante, nas cenas de perseguição, uma coisa meio tribal ali com os tambores e mete uma guitarra elétrica e blá, 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 blá. Aquilo te empolga porque é um espetáculo audiovisual. Mad Max, Estrada da Fúria, além de ser um filme pra você assistir, é um filme pra você ouvir. Sim. Né? Então eu senti falta de uma trilha mais inspiradora. Concordo. E uma coisa que foi muito discutida já no trailer era de que esse filme ele apresentava um uso muito maior de efeitos digitais do que efeitos práticos. Não que Estrada da Fúria não tenha, tem muito efeito digital, mas você vê que muitos daqueles veículos foram construídos, muitas daquelas cenas dos caras pulando de um veículo para o outro era dublê mesmo, fazendo, das explosões de areia voando para todo lado. O George Miller, ele é um cara reconhecido por usar muitos efeitos práticos. Sim, isso é. E boa parte de Estrada da Fúria, do charme daquele filme, e você pode assistir ele daqui a 20 anos, ele vai ter o mesmo charme, é porque foram usados efeitos práticos. Sim, verdade. Eu senti que realmente esse filme, ele usa muito mais recurso digital. Tem hora ali que você observa e fala, mano... Não, é bem claro, bem claro. Feio, cara. Que bonecão feio, assim. É lógico, né? Eu não sei se foi uma restrição do estúdio, enfim, mas eu vou te dizer que se for pra comparar, as cenas de ação continuam boas. Aquela perseguição dessa gangue de motoqueiro preto, que o cara vem voando numa asa delta, sei lá, que parece um polvo. Porra, a estética é muito foda, aquilo, um polvo preto que vem voando. Sim, também acho muito maneiro, muito maneiro. A ação, beleza, show. Mas eu vou te dizer que Estrada da Fúria ainda dá um banho nessa questão de efeito prático, cara. E olha que é um filme de quase 10 anos atrás, hein? Exato. Pois é. Não, mas eu concordo, não discordo de você. Dá pra ver que claramente ele usou muito CG em muitos momentos, né? Talvez eu acho que por conta da complexidade que ele quis dar pro filme, né? Ele tenha se valido de usar mais computação gráfica, né? E não tanto esses efeitos práticos, né? Talvez o filme fosse ficar mais caro do que a Warner pudesse pagar, né? Enfim, né? Aí acho que questão de produção mesmo, que talvez a gente nunca vá saber. Mas por isso que eu falo que assim, Estrada da Fúria não, o Furiosa, ele é um filme muito bom, mas eu acho que ele não chega no patamar do que é o Estrada da Fúria, nem não vai chegar na bilheteria, né? E muito menos na questão técnica, né? Eu acho que o Estrada da Fúria é um filme muito único, que é muito difícil replicar a fórmula, né? E acho que ele tentou replicar um pouco da fórmula aqui, num filme muito mais longo, né? E acho que ele é um filme que ele dividiu em capítulos também, algo que a gente nunca tinha visto em Mad Max, né? Em Mad Max, né? Na saga Mad Max, né? E talvez se tem um outro ponto que eu possa reclamar, acho que é isso. Acho que essa coisa dos capítulos, acho que deu uma quebra de ritmo no filme às vezes, sabe? Eu tava tão imerso na que tava acontecendo, que quando corta aí vem aquela louca, capítulo 2 e não sei o que, capítulo 3, cara, quebra um pouco. Ele meio que força uma passagem de tempo, né? Ele meio que força uma passagem de tempo, tipo, pra mostrar que passou um tempo aqui, tipo, anos depois, e aí, tá, eu entendi. E talvez tenha sido proposital essa linguagem dele de fazer essa coisa por capítulos, exatamente porque tem uma passagem de tempo muito grande, né? A gente não pega o filme da Furiosa com ela já adulta, né? A gente pega ela em todas as fases, criança, adolescente, semi-adulta e já quase na idade da Furiosa que a gente conhece do Estrada da Fúria. Então é realmente uma passagem de tempo muito grande, sei lá, coisa de 20 anos, né? Você vê que até os próprios personagens, o Dementos, ele aparenta mais envelhecido no final, principalmente você vê que a barba dele tá mais branca, o aspecto dele tá mais envelhecido, né, e tudo mais. Então tem, óbvio, clara essa passagem de tempo, né? Não só pelo físico das pessoas, mas por essa quebra no meio do filme, pra passagem de capítulo, né?
E talvez isso tenha me quebrado um pouco, tenha me tirado um pouco do filme no momento que eu tava muito imerso. E aí, pra mim, lógico que pra a gente ficar imerso novamente, o filme ele tem um lado bom nisso, é porque ele não demora a te colocar de novo dentro daquele universo que te suga pra dentro, cara. Não tem como. Ele consegue construir muito bem. Né? O próprio Immortan Joe, se você comparar os figurinos entre um filme e outro, você percebe que no Estrada da Fúria tem umas diferenças, principalmente porque ele começa a usar aquele talco, né? Aquele pó branco. Sim, verdade. Então verdade. Você vê que ele tá ficando mais velho, ele tá ficando mais doente, que ele é todo zoado, né? Então ele tá ficando mais enfraquecido e tal. Então realmente tem uma diferença ali entre os personagens. Marcelo, considerações finais. Aí você queira apresentar. E o que você ainda gostaria de ver sendo explorado nesse universo de Mad Max? Aí, assim, se tivesse um novo saga, né? Como foi esse filme, o que você gostaria de ver? Se bate com o meu. Vamos lá. Eu gosto muito de Furiosa. Eu acho que para primeiro produto fora da saga principal, correlacionando com a saga principal, né? Porque mostra a história que eu queria muito ver de uma personagem que eu adorei. Talvez acho que para mim é uma das melhores personagens da franquia como um todo, né? Foi muito bom. Eu acho que foi um resultado super positivo, apesar dos pontos negativos que a gente apontou aqui, tanto o meu quanto do Thiagão, né? Eu acho que foi um saldo super positivo. O que eu quero ver daqui pra frente? Cara, o mundo Wasteland é um mundo de possibilidades. Né? Assim como Star Wars assim como várias franquias que englobam muita coisa, tentam abraçar muita coisa. Eu acho que você consegue, eu acho que a gente já conseguiu ver agora, que dá pra fazer coisas fora Mad Max, né? Fora necessariamente aparecer o Max Rokentowski, né? Então eu gostaria de ver mais do mundo sendo explorado e outros personagens também, que a gente viu em outros filmes também, ganharem seu espaço. Por exemplo, a personagem da Tina Turner no A Cúpula do Trovão é um que eu gostaria muito de ver o passado dela, né? Eu gosto muito daquela personagem, né? Daquela imperatriz ali. Então, eu acho que é um personagem que a gente poderia ter um pouco mais de exploração, principalmente essas personagens que hoje talvez sejam muito importantes da gente falar, que são personagens com mulheres fortes no cinema, né? E sem necessariamente ter aquela capa política que a gente, por vezes, eu gosto muito de ver, mas que por vezes eu acho que é mal explorado e mal feito, né? É só colocado a troco de nada, né? Para ter um simbolismo, falso simbolismo ali de uma pauta importante, como o feminismo, por exemplo, né? Obviamente que eu não estou no contexto aqui para poder falar, né? Eu não sou mulher para poder, né, ter esse lugar de fala, mas eu falo assim mesmo porque eu me compadeço, né? Eu acho que compadecer talvez nem seja a palavra certa, mas eu milito junto, simpatizo e milito junto, né? Porque é uma causa assim importante. Mas eu gostaria de ver isso, exploração de outros personagens e exploração desse universo. Eu acho que existem outros heróis, né, talvez, ou anti-heróis ali, ou personagens dentro desse Wasteland, né, que poderiam ser explorados. Eu acho que o Max, ele não é o único cara que tem habilidades, a Furiosa não é a única personagem que tem habilidades, o próprio Pretoriano Jack também não é o único, né, apesar de ter sido um bom exemplo, né? Então, cara, vamos explorar mais esse ambiente, né? Eu acho que tem possibilidades, assim como Star Wars. Não precisa focar apenas no Skywalker e no Darth Vader e no Han Solo. Vamos explorar o universo que tem, tem Mandaloriano, tem coisa pra caramba, gente. Então, é isso. Eu quero ver coisas fora Mad Max, mas também quero ver mais Mad Max, entende? Talvez um Max mais velho tendo um final de história, sabe? Ele tendo uma história final, uma aventura final, né? Talvez fosse algo interessante de ver, né? Não sei como seria vendido isso e tal. Aí é questão de ver como é que a produção trabalha, né? Entendi. Bom, minhas considerações finais é que o filme, se você ainda não assistiu, eu acho difícil, né? De alguém tal.
até porque a gente contou o filme todo, mas se você não assistiu, cara, assiste, não vai na onda. Logicamente que as pessoas podem elas têm o direito de assistir o filme e não gostar. Claro, Mas com certeza. Eu acho que elas têm que criticar o filme pelo que ele é, não pelo que elas acham que ele é. Ah, é um filme de Mad Max mulher, é um filme que o Mad Max foi retirado pra dar protagonismo pra uma mulher que não tem nada a ver. Gente, o filme é muito mais... A gente levou aqui 1 hora de podcast. A gente falou muito mais do universo expandido de Mad Max, que é 80% do conteúdo desse filme, do que da Furiosa. Pois é. Ele fala sobre as 3 cidades, ele fala sobre a catástrofe, ele fala sobre o Dementos, ele fala sobre Immortan Joe, ele fala sobre política, ele fala um monte de coisa, ele mostra um monte de elementos que são construídos aqui, como a máquina de guerra que será usada lá na Estrada da Fúria e da Furiosa. Então, sim, assim, olha, se tem uma crítica que não pega aqui, é que esse filme é um filme que diminuiu o Mad Max pra trazer a Furiosa. Gente, não é. Uma coisa que eu acho maravilhoso, esse filme, assim como a Estrada da Fúria, mas esse filme mais ainda, me faz vontade, Marcelo, de jogar um RPG no mundo de Mad Max. Pô, de nossa. criar um personagem pra estar dentro daquele universo, sabe? Fala não. Ou de narrar, ou de ser um jogador, tipo, não, a missão de vocês é atravessar a Estrada da Fúria pra chegar, sabe? Não, você vai jogar com... Agora bateu aqui no... Não dá, cara, de explorar aquilo ali, aí você vai encontrar com o Immortan Joe, você vai encontrar com o motoqueiro, você vai explorar outros lugares, outras até a Cúpula do Trovão também, né? Você pode dar de cara. Porra, cara, olha a quantidade absurda de coisa que a gente pode explorar, sabe? Nesse universo. Me dá muita vontade, porque é um universo muito rico. Acho que até na literatura, sabe? Um livro que se passe dentro desse universo, cara, é muito bom. E o que eu gostaria de ver mais... Fazer uma série também sobre o Wasteland, né? Talvez. Sim. E o que eu gostaria de ver mais, eu entendo com o que você falou, tá? De mostrar outras coisas além de Mad Max, mas tem 2 coisas que eu acho que são muito legais. Uma é mostrar tipo o que fizeram agora com um lugar silencioso, dia 1, que é mostrar como foi a invasão que deixou o mundo zoado. É mostrar pra gente o que aconteceu pro mundo ter ficado daquele jeito que a gente vê em Mad Max, sabe? Mad Max dia 1. Acho que seria maneiro da gente assistir. E a história do Immortan Joe, cara. De saber como ele ficou fudido daquele jeito, zoado, até chegar naquilo ali também. É um cara que deve ter uma história puta foda, assim. Então, acho legal. São 2 coisas que eu gostaria de ver. Bom, é isso. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vambora. E chegamos ao final de mais um Zoneando Podcast, onde falamos aqui de Furiosa, uma saga Mad Max que expandiu esse mundo fantástico, árido e seco que é Estrada da Fúria. Acho que a gente conseguiu falar bastante aqui, não só da personagem que dá nome ao título, mas muito mais de outras coisas, né, que incorporam nesse filme. Então, aquele momento para recadinhos, jabás, aí o que você tiver, meu querido Marcelo Delgado, em ritmo de mudança, vai dar uma sumida aí um tempo, avisar a galera que o Marcelo vai... Vou ficar um pouco off aí, né? Vou ficar um pouco off aí durante um tempinho, porque estou de mudança, né? Tô indo pro meu apartamento novo, né? Quem sabe criar novos vínculos, enfim, né? Inclusive, pro meu querido amigo aqui, Tiagão, flamenguista, né? Roxo, estou indo para o mesmo condomínio do Davi Luiz, hein? Olha aí! Que tá morando no Davi Luiz. Eu vou xingar ele do meu apartamento. Pode xingar. Que bom que não é o mesmo do Gabigol, já pensou, cara?
Não, porque eu não tenho cacife pra ir morar no mesmo do Gabigol, não. Ele mora no Mansões ali. E eu não tenho esse cacife, não. Talvez um dia, quando o Zona E for comprado aí pelo Magalu, que ele compra nós aí. Por favor. Por favor. Compra nós aí. Tô facinho. Alô, Disney, alô. Tô facinho, só levar. É isso. Mas é isso. Por enquanto, meus amigos, você encontra a gente por aqui, né? Se vocês quiserem fazer uma visita, tá aí também. Estou aí no condomínio do Davi Luiz. Aí você procura e saber qual é, né? Mas estamos aí, vamos tomar um café. E para que vocês conhecerem um pouco mais do meu trabalho, eu estou lá na Black Company, né? Toda quarta-feira tem um episódio novo do Overview, né? Que é o programa de cultura pop, né? De assuntos gerais da cultura pop, né? Quarta-feira, sempre perto ali de meio-dia, ônibus, está saindo um episódio novo. Inclusive, essa semana saiu um episódio fantástico que foi falado, eu não participei, né, mas que a galera que participou lá falou sobre spin-offs, né, se é apenas um caça-níquel ou se vale a pena mesmo, né, então é bastante interessante, é um papo, quase 2 horas de papo aí, foi bem bacana, foi bem interessante. Então você encontra a gente lá, né? E essa semana a gente vai fazer, após esse lançamento desse cast aqui, vai ter um episódio que a gente falou sobre o Deadpool e o Wolverine, né? A gente falou ali um pouco da origem dos personagens, a gente falou sobre as principais obras da HQ, e a gente falou eles também em outras obras também, né? Onde foi a aparição deles nos games, enfim, né? E tal. Então foi bem legal também, então aguarde aí para esse episódio novo, sempre no Spotify e no YouTube em formato de vídeo também. É isso. Boa. Maravilhoso. Boa sorte nessas mudanças, porque mudança é foda, cara. Porra, fala mudança e obra, Jesus Cristo. Então, tava com os dois, hein? Tava em obra e mudança. Socorro. Gente, recadinho de sempre, rapidinho aqui. Primeiramente, lembrando a todo mundo que vocês podem conferir o Zoneando Podcast no seu principal agregador do aplicativo de podcast e áudio digital. Estamos aí no Spotify, Deezer, Amazon Music, onde quer que você ouça o seu podcast, só procurar pela gente, pelo Zoneando com um Z, que você nos encontra por lá, ou diretamente no nosso canal do YouTube, youtube.com/zonae, que toda semana tem lá uma edição em vídeo, né, versão em vídeo aqui do nosso podcast para você curtir. Tá legal? Além de outros conteúdos que a gente está totalmente focado agora, tanto nos podcasts como no canal, então vai estar lá, tem as nossas lives da semana, tem análise de filme, né, de série que eu tenho feito muito agora também, vídeo de reação. Então, só chegar lá, tem conteúdo. As análises dos episódios de A Casa dos Calangos, né? Tá muito maneiro. Essa rinha de calango aí no último episódio. Rinha de calango. Porra, puta que pariu, hein? Caraca, foi muito bacana, muito bacana. Foi muito bom, foi muito bom. Maravilha. Então é isso, gente. Tem muito conteúdo, é só acessar o nosso canal. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, só procurar pelo Zona E, vai estar lá, tem link aí também na postagem para quem quiser seguir a gente. E é isso, deixa nos comentários a sua opinião, o que você achou de Furiosa, a Estrada da Fúria. Já tá aí nas plataformas digitais, ou se você assistiu no cinema, dá a sua opinião, dá o seu pitaco aí, queremos saber mais sobre a impressão de vocês. É isso, ficamos por aqui, até semana que vem, um abraço, até lá, valeu! Valeu, gente! Feel it.